Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para as nossas lives de sexta. Vai convidando aí os teus amigos que você acha importante. A Patrícia já entrou. Estou aqui colocando o título da nossa live dessa noite. Nós vamos falar hoje sobre rejeição, a ferida emocional mais profunda que existe. Então vai convidando aí as pessoas que você acha que merecem ouvir sobre esse tema. Deixa eu fixar aqui. Eu também já vou estar convidando as pessoas a estarem participando dessa live. Muito bom ter você aqui com a gente. Também já vou estar convidando a Paty, que vai participar comigo desse bate-papo. Vamos convidando aqui, mandando aviãozinho para os amigos. Muito bom ter você aqui com a gente. Deixa eu convidar aqui. Deixa eu já convidar a Paty. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Elaine, Andréia, minha líder querida, a Jéssica, a Lu. Deixa eu convidar a Patrícia. O convite aí para você. Boa noite, Paty. Boa noite, tudo bem, Mara? Tudo ótimo, e você? Também, delícia estar aqui sextando mais uma vez com você. Delícia mesmo. Era legal que mais uma A vez está aqui. Larissa. Boa noite, Larissa. A Lu, a Rosa, Geisa, Jéssica. Boa noite, a Camila. Que legal ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo. Letícia Brandão. Minha filha Letícia, minha filha Jéssica. Olha aí o Marcos, meu marido acabou de entrar. Os fãs de plantão. Ai, é verdade. Boa noite, Larissa lindona, você também. A Master. Olha, Andréia Soares, que honra ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a rejeição, né? E aí é um assunto forte, Forte, né, Paty? Forte. Um forte. assunto bem forte hoje. Até porque todos nós temos, né? Pelo menos um problema que rouba a nossa felicidade. Sim, pelo menos um. E uns mais, outros menos, né? Ah lá, mulheres maravilhosas e a outra escrevendo. A André é uma querida. Travou aí, É. Paty. Tá Travou? travando aí, pessoal. Deu um feedback pra gente se o áudio tá bom, se Para tá. mim Para mim tinha dado uma travadinha e voltou. Aí passei aqui já, tinha esquecido de passar para o 4G, né? Eu também, tinha esquecido de passar por 4G. A Giane chegou. Só avisa aí pra gente se vocês estão ouvindo bem. Bem, Vanessa, A sejam. Sandra, minha amiga de infância. A Andréia tá A falando que tá Cris, tá travou. travando. Vê se melhorou agora, pessoal. Nós mudamos agora pro 4G, Ah lá, voltou voltou. ao normal. Essa hora no Wi-Fi não rola. Vai que. Ó, o Vinícius, grande Vini aqui honrando a gente.
Seja bem-vindo, Vinícius. Não, agora estão falando que está normal, Pati. Vamos lá, pessoal, falar um Vamos pouco lá, desse vamos tema lá. que segue, hein? A Adriana acabou de entrar também. Então, nós vamos falar sobre a rejeição, né? O que é a rejeição? Elaine, querida, bem-vinda. Então, a rejeição é, é uma ferida, né? Uma ferida emocional que prejudica os resultados de toda pessoa que sofre com a rejeição. Eu já fui, né? Eu já fui uma pessoa que sofri muito inconsciente, porque é inconsciente, né? Você não sabe que você tem é, isso na sua vida que te impede, né? Então a rejeição ela vem normalmente, né? Na maioria dos casos ela vem da infância e a gente vai estar falando sobre isso e os pais eles não fazem de propósito, né? Eles foram vítimas de outras vítimas. Então, o nosso intuito aqui nessa noite de falar sobre esse tema é que para que você se perceba, né? Se você sofre com a rejeição e você perceba isso hoje, né? Alguns comportamentos que vêm da rejeição e que você possa tanto se curar e se você tem um filho que você possa quebrar isso na sua vida, né? E não replicar isso no seu filho, porque os nossos pais fizeram com a gente sem saber que estavam fazendo, né, Na Paty? verdade, a rejeição ela pode vir até mesmo dentro da barriga já, né? Uma Dentro da gravidez, barriga. nada, aquele filho que não veio com o sexo que você queria, né? De repente Exatamente. amava tanto uma menina, veio um menino, desejava muito um menino e vem uma menina, né? Então isso também causa uma rejeição na criança. E tudo que você vai falando para o seu filho desde o começo, que ele é Sim, burro, que ele não sabe, que ele não presta para nada, deixa que eu faço, né? exatamente. A E criança aí a rejeição, essa questão de falar, né, Paty? Falar que a criança ela errou, né? Fez alguma coisa errada e aí a mãe vai lá e fala assim, ah, você é burro. Então, e aí já bate direto na identidade, né? Você vê que a rejeição, ela é como se colocasse um tampão na tua identidade e aí você não consegue mais identificar quem você é. E aí você cria um caminho neural que você não é capaz, que você não faz, né? E a Sandra está falando, e quando a genitora doa o seu filho? também. Essa criança, ela inconsciente, né? Ela não sabe, não é uma coisa, porque às vezes a criança não tem nem percepção. Até quando os pais morrem, a E criança vai sofrer eu, a mãe, a raiz da rejeição, quando tem uma separação, a criança sempre acha que é por causa dela, por causa que ah, dela. bom filho, se eu fosse uma boa filha, o meu pai não sairia ou a minha mãe não sairia de casa, ficaria aqui comigo. A criança, ela toma para ela tudo quanto é dor, porque ela não tem um Exatamente. jeito. E isso vira uma ferida emocional que, com o decorrer do tempo, vai se manifestando. Quem já vem acompanhando aqui as nossas lives, a gente já falou um pouquinho da pirâmide do indivíduo, que tem lá a Sim, base, que é o ser, quem você é, depois tem lá o fazer e depois o ter. Então, quando você sofre rejeição e essas feridas, isso abala o seu ser. Tudo aquilo que você nasceu para ser, tudo aquilo, aquela pessoa, todos nós nascemos perfeitos, né? E isso vai se abalando no decorrer da sua, né? Durante a infância, durante a adolescência e durante a vida adulta, então é o ápice, né? De quando ela se manifesta. E aí vocês podem perguntar, ah, mas como que eu sei que uma rejeição se manifesta? Fácil, né? É só você ver lá se você é arrogante, se você é orgulhoso, se você tem algum vício em álcool, em droga, em televisão, em mídias sociais, se você se culpa,
Se você é aquela pessoa altamente competitiva, mas assim, tem aquela competição saudável, natural, tudo que extrapola o bom senso, né, Mara? Exatamente. E é um lar disfuncional, que os pais sempre brigam. A Thaís entrou aí, ela está falando da impaciência. Thaís, o Serginho, né? A minha sobrinha Andressa, Larissa, a Camila entrou, gente. Muito bom ter vocês com a gente. Então, é, um lar que os pais só brigam, né? E, tem o conflito do casal o tempo inteiro. E às vezes o casal briga tanto que ele não tem tempo, né, para dar a atenção que a criança demanda naturalmente. E a criança se sente rejeitada. Né? E tudo isso é inconsciente, como a Jéssica falou, e faz muito mal. Então, Aquele pai, essa não deveria ter nascido, não deveria ter nascido, é, não a nasceu. tentativa de aborto, né? Porque a criança dentro do útero, ela já consegue sentir. E às vezes a mãe, ela não quer se livrar da criança, ela quer se livrar da situação, né? Isso. Talvez está passando por um momento de difícil, que situação financeira, ou que não é casada ainda, e aí ou pensa ou tenta o aborto, né? E isso daí, a criança dentro do ventre, ela já sente. E Claro. ela vai ter essa questão da rejeição. E aí, como que identifica quando que a pessoa ela tem essa questão da rejeição? Ela além disso tudo que você falou, né, Paty, a necessidade de ser aceita. E às vezes essa pessoa se submete a um relacionamento abusivo, a um relacionamento disfuncional, porque aí vem aquela questão que a gente falou semana passada, da repetição do padrão, né? E aí essa pessoa não consegue falar não, ela quer ser perfeita, né? Tem necessidade de perfeição, A autocrítica. A Grazi, boa noite, Grazi. Grazi, nossa master também, né? É, Pamela, boa noite. Então, a pessoa tem a necessidade de ser aceita, né? Uma pessoa extremamente crítica, autocrítica, e a autoestima dela é baixa, né? Porque ela não consegue se perceber, ela sempre se acha o problema, ela A vida sempre se acha a vitimização, né? É uma pessoa que sempre tem essa questão do vitimismo e, e fica com esse ciclo vicioso, né? E a pessoa não consegue avançar, uma não coisa, consegue avançar. pessoa muito cheia de medos, né? Que tudo ela tem. Medos. É óbvio que assim, é bom ter medo, o medo nos mantém vivos, né? Até porque se você não Sim, vai na rua, atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Então você tem o medo que te mantém vivo, te mantém numa zona de segurança, mas tem aquele medo de tudo. O medo, a fobia mesmo, né? De sair na rua, de estar em sociedade, aquele medo exacerbado de que vai ser assaltado, de que já olha desconfiado para todo mundo. Então, os medos, ele também, tudo que não for dentro da normalidade, aquele medo de que ainda nem aconteceu, e tudo já vai pensando no negativo, já vai pensando que vai acontecer, também tem a ver com a rejeição lá atrás, de que não teve atenção de pai e mãe, que pai e mãe não passou a segurança necessária. Então ele acaba crescendo uma criança insegura e aquela dependência que ela não teve de pai e mãe, ou ele não teve de pai e mãe, ele vai buscar ou numa esposa ou no marido. Então ele sim, vai transferir tudo aquilo que ele não teve na infância para o casamento, para o companheiro ou para. exatamente. A Jenny está perguntando se o medo também tem raiz na rejeição. Tem, né? Também pode ter, Porque pode assim, ser. como você falou antes, se foi criada num lar onde os pais brigavam muito, os pais não ligavam, trabalhavam também demais e não ligavam para os filhos, não tinham tempo para os filhos,
a criança ela cresce com medo, ela cresce insegura. Esses dias eu até estava Exatamente. uma reportagem que tá, na verdade estava lendo um artigo que estava dizendo assim, antigamente, quando você deixava o seu filho com alguém ou a sua filha, quando você chegava para pegar o seu filho para ver, bastou você chegar e a criança fica fazendo manha. Ai, quando mãe e pai tá perto, a criança tá fazendo manha. E aí eu tava lendo o artigo científico, eu nem me lembro agora, e ele tava dizendo que isso não é a manha, porque é o porto seguro. O filho, o pai e a mãe é o porto seguro. Então, naquele Sim. momento, ele quer chamar a atenção do pai e da mãe, ele quer chamar a atenção, olha, me pega no colo, olha, me abraça, me beija, porque é ali, é o porto seguro dele. E ó quem entrou agora, Mineia, a Kelly, minha Lenira, Beleza. Marcos Gomes, sejam bem-vindos. E é tão séria essa questão da rejeição que no cérebro ela ativa a mesma área de dores profundas, né? De uma dor intensa. E a diferença é que para a dor você toma remédio. E para a rejeição, né, não, você não tem como tomar um remédio para rejeição. É verdade. Né? É só o autoconhecimento, né? E você trabalhar. Eu costumo dizer que, às vezes, né, nos meus processos de coaching, tem alguns clientes meus aí na live que estão me honrando. Fico muito feliz de vocês estarem aí. E eles sabem que eu falo sobre isso, né, nos processos de coaching. Que, às vezes, para o autoconhecimento, às vezes não, todo o tempo. Para você resolver essa questão do autoconhecimento, é necessário como se fosse o quartinho da bagunça, que você não gosta de mexer, mas que é necessário. Né? E às vezes, quando você começa a mexer lá naquele quartinho da bagunça, às vezes você encontra coisas que você não gostaria de encontrar. E no autoconhecimento, para você desenvolver e para resolver, principalmente a questão da rejeição, é necessário mexer no quartinho escuro. Eu não tinha clareza, Paty. Eu sofri a minha vida inteira com essa questão de necessidade de ser aceita. Na escola, na faculdade, eu não aceitava tirar notas baixas. Né? Se eu tirasse 9,75, eu ficava frustrada. Então, tudo que eu fazia, eu sempre achava que não estava bom. Eu não, O, hi- ficou muito. o Oi. hiperperfeccionismo, né? Hiperperfeccionismo. E assim, todo mundo me dizia que estava tudo bem, mas eu sempre via defeito em tudo. E depois, no processo de autoconhecimento, no meu primeiro processo que eu passei como cliente de coach, né, eu fui coach, e nesse processo eu descobri que eu tinha problemas de rejeição. A minha mãe, o Marcos está falando aí que é verdade. Então, para mim, nunca estava perfeito. Tudo eu fazia, a cobrança era uma cobrança excessiva e eu sempre queria alcançar a perfeição. E é um grande engano, porque nós não vamos alcançar a perfeição nunca. Nunca vamos conseguir alcançar a perfeição. O único perfeito que teve foi Jesus e pronto, acabou. Né? A Aí, gente se modela, né, como a gente conversou, né, na é, nossa conversa, ele é o meu modelo, né? Eu busco ser igual a ele, eu busco ser parecida com ele, mas eu não sou perfeita e eu também não vou conseguir ser. e E, nem e aí agradar. no processo, não dá, não dá. E aí no processo de coaching, eu percebi que eu tinha problemas de rejeição, né? Gente, Já desde a gestação, né? E aí um histórico de infância de várias coisas, a comparação, né? Um grande erro que, que os pais fazem é comparar com o irmão, comparar com o primo, o vizinho, mas porque o fulano é mais inteligente do que você, o fulano é mais bonito do que você, né? E às vezes nas brincadeiras, que às vezes o pai brincando fala algumas coisas, a criança não tem filtro e ela não sabe, não consegue identificar que aquilo é uma brincadeira. E no inconsciente a- cria a rejeição. até porque fica na memória, e a memória é o significado que você dá para ela naquele momento. Então, assim, Exatamente. talvez você nem quis dizer daquela maneira, mas você pode, às vezes,
ter uma... Inclusive, essa semana eu estava até conversando com a minha mãe. Minha mãe, eu tive 3 filhos, criei os 3 iguais. Tem horas que eu olho assim, parece que vocês não são do mesmo pai, da mesma mãe. Mas assim, não tem como você criar 3 filhos iguais, porque os 3 são diferentes, Sim, né? Mas assim, sim. ela que ela falou, eu dei para os 3 na medida do possível, eu fiz dos 3, mas olha você, olha seu irmão, olha sua irmã, cada um. Eu falei, mãe, mas é que o ser humano, ele é assim. Por mais que você Exatamente. todos iguais, hoje, depois que você entra nesse processo de autoconhecimento, que a gente conhece de perfil, que a gente conhece, sabe que não tem como você criar os filhos iguais, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade. Mas Exatamente. quem nunca ouviu isso? Né? É. Né? E um deles se perdeu. Talvez por isso. Inclusive, esses dias, o meu irmão estava comentando que ele tem a síndrome do filho do meio, né? Que é assim, não é então, porque essa aqui é a minha filha mais velha, não é a caçula, então não foi é a síndrome do filho do meio, é aquele que tá ali, que não, né? Não é nem Que lá e nem nem é o mais velho, nem o mais novo. e assim, gente, isso é muito profundo, assim, inclusive assim, a criança, quando ela acaba de nascer, ou ela fica muito tempo internada, logo depois do nascimento, que ela não tem aquele acolhimento, colo, tudo a gente tem que entender que a criança estava dentro de um útero ali 9 meses. Sim. Porque deixar a criança em berço, porque tem que deixar a criança em carrinho. Gente, criança tem que estar aqui, ó. A minha sobrinha tá falando que ela também tem a síndrome do meio também, Andressa. Eu também sou a do meio, Patrícia. A Tá do vendo? meio nem é a mais velha, nem a caçula. Né? Mas O mais velho é o exemplo, o caçula é o xodó, e aí o do meio é o quê? você era a caçula, né? Então, assim, não adianta. E se você pegar para estudar isso, quando nasce, você deixa de ser o caçula ou a caçula, e isso também causa uma rejeição. Por que que meu pai Sim, tem mais um filho ou mais uma filha? Eu não basto, eu não sou suficiente. E olha só, nós somos em 2 meninas e um menino. Então, ele era o único homem ali da família, né? E mesmo assim, ele tem um ciúme, ele tem. E tem a ver, primeiro que assim, lógico, ele sofreu quando ele nasceu uma internação. Ele ficou muito tempo, ele quase 2 meses hospitalizado, aquela coisa toda, que isso acabou criando nele um vício emocional. O meu irmão, ele tem essa. Tô até trazendo um exemplo prático aqui, né? Essa de sofrimento, sabe? Esse vício de sofrimento. Dependendo da situação, ele se coloca em sofrimento, porque é onde papai e mamãe e todo mundo tá ali. E ele já sofreu dos mais absurdos acidentes, doenças e tudo que você pode imaginar nesses 30 anos dele aí, né? Mas e tem tudo a ver com o fato de ter essa internação, o fato de ter deixado de ser o filho caçula e aquela coisa toda. Isso é um problema? Pode se tornar, sim, um problema sim. na sua fase adulta, mas quando você começa a ter consciência e para tratar tudo isso, você vê que é todo o significado que você deu para aquilo. É. E essa E assim, não, não tem como voltar lá atrás, né, Pati? Nascer de novo, né, que nem eu. Não tem como eu voltar para a barriga da minha mãe e minha mãe perceber que hoje eu sou uma filha maravilhosa, é. né? Mas o meu pai queria que eu fosse menino Uhum. também. Então, além, tive a rejeição no útero, tive a rejeição quando nasceu, né? Porque na época que eu nasci, não era que nem hoje, que faz exame para saber o sexo, já na, descobriu que já está grávida, já faz o exame e já consegue descobrir. Eu não, né? Na minha época não, foi surpresa. Então, meu pai queria um filho homem e aí nasce a Mara. E nasci com vontade mesmo, 57 centímetros e E 3,9 kg. né? E nasce a Mara, maravilhosa. Nasce maravilhosa. E não tem como voltar lá na barriga da minha mãe. Não tem como fazer isso mais. Mas o que eu vou fazer com isso agora? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ressignificar isso. Né? Eu vou ter que mudar o significado. E aqui ninguém está falando de
né? Que nem a minha mãe, a melhor mãe que tem no mundo é a minha. Olha quem tá aí, Adriana Ferreira, foi minha gestora por 12 anos, que honra ter você aqui, Dri. Beijão, saudade de você. Então não tem como voltar lá para a barriga da minha mãe e mudar a história, né? Então eu preciso me conhecer, né? E saber quem eu sou, É né? E verdade. todo esse problema está na identidade, né? Porque a rejeição ela bate na identidade, Aquelas né? pessoas que pegam, que são extremamente arrogantes, extremamente prepotentes, extremamente. São pessoas que lá na infância sofreram algum tipo, inconsciente talvez também, né, de rejeição, e crescem criando essa carapuça de não, ninguém. Quem nunca falou essa frase? Ninguém mais vai fazer isso comigo, ninguém mais vai mexer comigo desse jeito, eu não vou mais. As promessas que você acaba se fazendo É, torce a sua identidade também, porque lá atrás, distorce. principalmente crianças vítimas de abuso também crescem completamente com o ser é, distorcido, né? Porque o significado de tudo isso é muito forte. Então cresce com a identidade distorcida e quando crescem são jovens e adolescentes bastante problemáticos e normalmente são arrogantes para que aquela arrogância crie ali uma capa protetora para ela, né? E aí, e essas capas, a Suzana acabou de entrar também. Su, também te amo. Essas capas que a pessoa cria, né, que não vou deixar ninguém mais se aproximar de mim, ninguém vai mais mandar em mim, né, não vou me submeter a ninguém, porque como a Jéssica escreveu do escudo, é um escudo que a pessoa cria para ela não, para tentar se privar daquilo, né, de ser rejeitada novamente, de não sentir aquilo de novo. E aí, o resultado disso pode ser a pessoa não consegue viver aquilo que ela nasceu para viver. Né? Porque a Eu não vivia de todas as dores está na rejeição. Todas, todas. todas. Às vezes você fala, não, mas eu tive a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Claro, tive sim. Mas assim, às vezes pode até parecer bobeira, assim, né? Mas o fato, às vezes, de você não sentar com a criança para brincar, esses dias eu ali fazendo, minha mãe é uma mãe maravilhosa, extraordinária, amo de paixão a minha mãe. E eu fazendo toda, a minha mãe sempre foi do fazer, né? Fazer, 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 fazer. Eu não tenho memória da minha mãe sentada comigo brincando. Eu também não. A minha mãe também era só do fazer. Mas assim, há pouco tempo, ela sempre, assim, minha mãe sempre, né? E eu não tenho, eu tenho a memória com a minha avó, eu tenho a memória com o meu irmão, eu tenho memória com, eu não, até com o meu pai, assim, mas com ela em específico, eu não tenho essa memória. E ai, pode parecer bobeira? Pode, mas de alguma forma isso mexeu comigo que eu falei, caraca, olha só, né? Acaba, aonde está a disfunção nisso? Qual é meu sentimento? Qual é a minha sensação em relação a isso? E acolher tudo isso Exatamente. e curar tudo isso. A Adriana escreveu, as respostas sempre estão lá na infância. E é verdade. Eu gosto muito daquela frase que diz: não julgue o adulto que eu sou sem antes conhecer a criança que eu fui. Isso, Porque tudo está na infância. isso. Tudo. O adulto que eu sou hoje, se eu tive um pai ou uma mãe ou alguém que cuidou de mim, que me incentivou, que me elogiou, com certeza. E assim, eu vou ser uma pessoa forte. E um problema da rejeição é que às vezes a pessoa que é muito rejeitada, quando ela tem filho, ela quer super proteger. E aí também vai dar um problema também, porque todo o excesso esconde uma falta. É assim, ou você faz tudo que o seu pai e sua mãe fizeram também do abandono afetivo, entre aspas, ou você vai Sim, proteger aquela criança de que não, olha só, tudo que eu passei, ela não vai passar. Você vai é, colocar ela numa bola de cristal ali e vai criar essa criança dentro da bolha, né? Então, é, assim,
isso vai prejudicar. É inconsciente, não é algo que você faça. Não, é tudo. É todo um processo mental, neurológico, que ou Sim, você repele tudo aquilo que te fizeram, ou você faz exatamente igual. Se você não tiver um discernimento, se você não tiver uma inteligência emocional para tentar equilibrar tudo isso, ou você repete o padrão, aquilo que a gente também já acabou falando aí sim, nas lives, ou você tenta fazer, repele completamente, tenta fazer completamente. né? Fala, não, E eu não. em ambas as situações cria uma dependência afetiva, né, Paty? Tanto a rejeição, né? E às vezes a rejeição, por quê? Porque às vezes eu acho que assim, falta às vezes Ó, eu Sérgio, sou um pai protetor, mas estou aprendendo. Com isso. certeza, Sérgio, e nunca é tarde. Nunca é Sérgio, tarde. Nunca é tarde. E essa questão, o pai, eu acho que tudo tem que ser muito bem esclarecido, porque às vezes pensa que a criança é pequena e ela não entende, e ela entende, né? claro. Nós que praticamos o V0, né, que é quem não conhece essa técnica, é você parar, porque às vezes o olhar fala muito mais do que as palavras, né? Porque a comunicação, ela é muito mais não verbal do que verbal. E até a E pessoa que consegue olhar no olho, ela tem feridas emocionais gravíssimas. A gravíssimas. não consegue olhar no teu olho, porque você consegue passar através da energia do olho, através da conexão, você passa quanto recebe. A pessoa que não consegue falar olhando no teu olho, que não consegue parar para olhar no seu olho, porque tem feridas emocionais, porque ela sabe que através do olhar você vai entrar na alma dela. Exatamente. E aí a pessoa, ou que nem o pai e a mãe, trabalha fora o dia inteiro. Essa criança fica longe o dia todo. Aí o pai chega, a mãe chega, não tá cansada, tem tantas coisas para fazer, não tem um tempo para aquela criança. E isso a criança não entende que não, ela está trabalhando para me dar o melhor. Ela entende que ela está sendo rejeitada. Ela só sente o abandono. Você Só sabe, sente o abandono. depois que eu comecei a entrar nesse mundo assim da inteligência emocional, né? Quando eu tive o Enzo, ele no primeiro aninho ele ficava com a minha mãe, tudo. E eu lembro que eu chegava, ele não queria olhar assim muito para mim, não queria. E aí depois que ele fez um aninho, eu mandei ele para escolinha aqui perto de casa, né? Mas esse menino chorava. Esse menino chorava. Era ele chorando e eu chorando. Ele chorando e eu. E aí, assim, a diretora não deixava eu sair da escola, porque ela falava assim para mim: olha, fica aqui, você vai ver que é 5, 10 minutos, nem 5, né? Era 2, 3 minutinhos até dar ali um brinquedo, mas era essa separação, né? Ele tinha 1 ano e 2, 3 meses, e ela não deixava eu sair da escola enquanto ele estivesse chorando. Mas aí eu entrava no carro e eu ligava para o meu marido chorando. Ai, Enzo, e ele falava, mas né? O que que você quer que eu faça? O que que você quer fazer? Né? E aí eu precisava ligar para ele me acalmar, falar, não, calma, olha só, não tá tudo bem, você não esperou. Então, assim, ela também tinha essa empatia de falar assim, não, mãe, espera um pouquinho, né? Mas e não dá para dizer que de alguma forma também não gerou. Tentei suprir depois de alguma outra forma. Hoje, Sim, eu até falando para ele assim, eu falei, filho, olha só, nós estamos aqui desde março, eu e ele, né? O quanto eu aprendi estando com ele nessa quarentena, trabalhando home office, ele aqui estudando na minha frente, eu fazendo as coisas, o como foi importante esse tempo. Eu sempre passei tempo de qualidade com ele, mas assim, isso daqui para mim foi um presente. Por mais desafios que tenham sido para todo mundo, né? Eu acho que foi um ano atípico para todo mundo. Para mim sim, com foi certeza. esse período com ele, assim, né? Tivemos conversas assim muito profundas, assim, tivemos conversas assim que no dia a dia talvez não desse tempo. E muito bacana tudo isso, né? Ó, a Vanessa, que tem um caso na minha família que eles trabalham e a filha de 6 anos fala, meus pais não ficam comigo. Os E meus pais muita gente quer suprir essa ausência com um presente.
né? E E a gente estava falando presente, hoje, né, né? Mara? Presente não é presença. É E isso. assim, lógico, todo mundo tem que trabalhar, né? Eu também já deixei meus Ah, filhos para claro, trabalhar. É, isso. mas no, o tempo que. A internet, hoje o celular, né, o smartphone, é um ladrão de tempo, né? Porque se você não se policiar, A você televisão. perde o tempo com a televisão, você acaba perdendo tempo de estar com as pessoas que você está com o mundo inteiro e não está com as pessoas que você ama dentro da sua casa, né? É, a Adriana colocou, pais se culpam por deixar os filhos o dia todo na escola para trabalhar, daí precisam ter cuidado para não se tornarem pais permissivos. Exatamente, porque quer suprir a ausência da Compra, forma errada. comprando tudo. Então, É, assim, mais é o que você falou, né? Mais do que presente é a presença. E quando você é, for trabalhar, também explica para o seu filho, não só o fator, porque assim, esses dias até teve um fato curioso aqui, uma prima nossa, assim, ela fala para a filha que a filha pede alguma coisa, ela fala, eu não tenho dinheiro porque eu paguei os funcionários. O dia que a menina foi trabalhar com a mãe, que a mãe é dona de uma empresa, assim, a menina virou para os funcionários e falou assim: eu odeio vocês. Porque minha mãe exatamente. pagar vocês e eu não tenho dinheiro. Então, assim, É, parece que não, mas a criança ela entende as coisas da forma dela. da forma dela. É. Teve esse A Vanessa colocou que a criança já sente a rejeição dos pais, mesmo eles não percebendo. E normalmente é inconsciente. consciente. O pai não tem. A intenção do pai não é rejeitar o filho, Claro que não. né? E nem Não é isso que ele quer. Ele nem percebe que ele está rejeitando. Então ele não tem essa percepção. depois a mãe se culpa, o pai se culpa, ou nem sabe. Talvez ele vá saber se ele se propor ou ela se propor a começar a estudar a É, inteligência emocional, o desenvolvimento humano e tudo o que acontece nessa fase desde a gravidez, a criança, o jovem, o adolescente. Esses dias, até em comemoração não, em honra, né, ao Setembro Amarelo, aí, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Essas crianças, esses jovens e adolescentes, eles estão muito frágeis hoje. Por sim, que eles estão tão frágeis? Porque lá atrás a criança ela já sente o abandono, ela tem a rejeição desde lá de trás. Então, a desde lá quantidade de trás. hoje de jovens, de adolescentes se perdendo cada vez mais cedo tem a ver com a falta de atenção de pai, de mãe. É o que você falou, né, Mara? No começo, é, as mídias sociais, a internet, ela tá aí te mostrando o mundo. E o seu mundo dentro da sua casa? E o seu mundo Exatamente. e o tempo de qualidade ali, de você sentar e brincar com ele, de você sentar e fazer uma lição com ele, ou de ler um livro com ele. Até estava comentando com você, né, da Anne Frank, que eu achei um livro pesado, então comecei a ler junto com ele para minimizar um pouco até o conteúdo do livro. Então, assim, tudo é uma troca. Até porque, assim, você colocou ali, né, o nenezinho no mundo ali, você pôs a ter ali, ou tá com aquele filho, e filho é isso, é você abdicar de muitas outras coisas, é você, não vou dizer abdicar, mas são decisões que você toma. Você não teve a decisão de ter um filho, você tem decisões que você tem que tomar para suprir aquilo para ele naquele momento. E faz Exatamente. É como foi falado na live da semana passada, né? Não veio o manual. Não isso aí. veio o manual. Não tem jeito, Do né? mesmo jeito que os nossos pais também não tinham manual para nos criar. E talvez eles são vítimas de outra vítima, É isso, né? criar da melhor maneira que eles puderam com as ferramentas que eles tinham. Então, assim, hoje, e eu só tive essa consciência a partir do meu desenvolvimento pessoal. Senão, ia continuar repetindo muitas coisas, ia continuar. Então, assim, hoje, aquilo que a gente estava até conversando, né? Você tem um arsenal de coisas bacanas para estudar, né? A É, comunicação
não violenta, eu acho que é uma ferramenta hoje extraordinária, tanto de para você estruturar uma conversa com uma pessoa, com um filho, então, né? Você fazer com que o filho reconheça os sentimentos, você reconhecer em você os sentimentos. E tem vezes que você tá chateada e acha que tá com raiva. E não tem a ver, não tem. Então, às vezes, um bate-papo legal supre, né, toda essa. Eu costumo sempre orientar, isso no Metamorfose eu até falei essa semana, né, que a gente falou sobre identidade, Aham. sobre você fazer pergunta para você mesmo, né? E Você se perguntar por que que eu estou sentindo isso. É auto-observação, né? é, Para você se conhecer, você precisa se parar, né? Porque eu falo que às vezes o barulho de fora é tão grande que que a você. gente não consegue ouvir dentro, E não né? Eu adianta lembro que ficar fora. Tudo que te incomoda no outro tá dentro de você. está dentro de você. Como é que E eu lembro quando eu comecei esse processo, que eu comecei a fazer meditação, e eu lembro que a professora falou assim, agora você fecha o olho e você vai ouvir a tua respiração. Eu pensei, né? Falei assim, essa mulher só pode ser doida. Como que vai ouvir respiração? Onde que respiração tem barulho? Porque o barulho de fora incomodava tanto, eu estava tão preocupada com o que estava acontecendo fora, né? E que eu não percebi o que estava acontecendo dentro. Né? Hoje eu fiz até a postagem lá no meu feed, que hoje faz 6 anos que eu fiz uma cirurgia na minha coluna, coloquei 6 parafusos, 2 placas, e sabe que a coluna ela é totalmente as- relacionada à emoção, né? Você a aceitação, ao peso que você carrega, né? O significado das coisas, né? você- Carrega o mundo nas costas e coisas que não ia resolver, que eu não ia conseguir mudar mais. E eu sofri muito, então para mim hoje é um dia assim muito especial que eu comemoro, né, com saúde, né? Tem a Adriana tá aí, tem algumas pessoas que trabalharam comigo e sabe da minha história, meu marido, meus filhos, sabe a minha história de dor, que eu tinha dores crônicas, fibromialgia, eu cheguei a ter 18 pontos de fibromialgia ativo. A reumatologista ela falou, Mara, 20 anos eu nunca atendi alguém com 20 pontos de fibromialgia ativo. E tudo isso era o reflexo do quê? Das minhas emoções, que estava tudo desajustada, questão de rejeição, e aí fica esse perfeccionismo, essa autocobrança. Eu falo que a pessoa vai morrendo, não morre de uma vez, ela morre um dia por vez. Cada É dia ela morre um pedacinho, né? verdade. E eu não me via com sucesso profissional, não me via com sucesso em lugar nenhum, porque para mim eu queria ser perfeita. Olha lá, a Jéssica, minha filha, tá falando, era triste de ver. Em 2018, eu passei 62 dias internada, e eu adorava dias de chuva, porque pelo menos eu ficava deitada e ninguém me incomodava, né? Então, A não vítima dá nem para acreditar que é a mesma pessoa, né, Paty, que você a conheceu. vítima sofredora, né? É. Mas aí E, o pessoal também deve estar se perguntando como curar tudo isso, né? Ah, tem cura. pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, pode mandar perguntas que a gente vai respondendo. Então, assim, tudo isso tem cura, tem como tratar, tem como olhar para tudo isso, mas assim, é um processo de autoconhecimento, né? Então, para você identificar, você tem que se propor ou fazer coaching, ou fazer a metamorfose, né? O seu curso É, de metamorfose, ou lá na Diálogo Criativo, que a gente vai lançar a partir agora de outubro também, um curso para criança interior. A gente vai trabalhar, são 4 encontros ali, trabalhando a criança interior. Então, assim, quem for lá hoje, fizer a inscrição, vai ter lá desconto. Na Metamorfose aí também, né? também. A Sim, próxima com certeza. com desconto aí pra galera. Manda, chama lá no direct, né, Paty? Fala que estava na live e a gente consegue dar um desconto aí para você participar desse processo. E Certo. sozinho não consegue, né, Paty?
Você precisa estar ali trabalhando. É fácil remexer, gente? Não é fácil, mas Não é é. tão bom. Mas é tão É, bom. Você olha para aquilo e você fala, caraca, não causa mais dor. Mas exatamente. você tem que se permitir. Eu acho que a palavra é essa, né? Eu acho que todo mundo merece. Mara, quando eu entrei nesse processo, eu tava assim, no fundo do poço mesmo. Eu vinha numa crise do casamento muito, muito, muito feia, assim, a ponto realmente de me separar. O meu filho estava sofrendo porque eu jogava as minhas frustrações em cima dele. Então, ele era uma Exatamente. insegura. Isso já faz 3 para 4 anos, né? Uma criança completamente insegura, uma criança que chorava muito, porque tudo eu falava, eu tô nesse casamento por sua causa, eu não me separo por sua causa. Olha isso, gente. Olha o que eu tava fazendo com o meu filho. Então, assim, Ó, quando comecei nesse processo, eu tive que falar, epa, epa, que eu tô nesse casamento que é por minha causa, não tem nada a ver com ele. foi feita a pergunta aqui sobre a fibromialgia, que está ligada a qual ou quais emoções. Então, a fibromialgia ela é uma doença na alma, né? Então, está totalmente relacionada a um conflito de identidade. Então, quando eu não sei quem eu sou movida por emoções, né? Sim. O meu comportamento, o que que é? É que a emoção quer dizer o quê? Vem do latim movere, que é mover para fora. Então, o meu comportamento é um reflexo da minha emoção. Então, se eu não tenho e a inteligência emocional, um dos pilares da inteligência emocional é o autocontrole. Então, se eu não tenho domínio da minha emoção, eu não consigo significar. Eu reajo, Autoresponsabilidade. autorresponsabilidade, exatamente. Eu reajo conforme a circunstância. Então, eu tive esse problema de rejeição e, com certeza, a minha fibromialgia vinha da rejeição. Inconsciente, eu não tinha consciência que eu tinha sido rejeitada, eu olhava para minha mãe, eu não olhava, nunca imaginei que a minha mãe tinha me Pior, rejeitado, e por isso eu tinha os resultados que eu tinha. E quando eu fiz um processo de coaching e eu identifiquei isso e eu ressignifiquei isso em mim, eu nunca mais tive crise de fibromialgia, né? Então, o autoconhecimento, é você mexer no quartinho escuro e curar suas emoções. Porque hoje eu não sou rejeitada ainda? Sou, é, claro. porque às vezes a verdade do outro não é a minha verdade. Tem uma frase que está no livro da Joyce Meyer, da Raiz da Rejeição, que eu até marquei aqui, que fala Ó, assim, ó, aqui, ó, ó o meu, todo marcado, ó. Não deixe que a maneira como as outras pessoas o tratam determine o seu valor. Você deve crescer até ser confiante o suficiente para crer que tem dignidade e valor, e se as outras pessoas não pensam assim, elas que estão com um problema. Então, é, quando você consegue fortalecer a tua identidade, se alguém não te aceitar, e aí não estou falando de arrogância e nem de soberba, nada. É que eu sei quem eu sou, mas né? Antigamente, eu achava que eu não merecia, você porque sabe, eu tive vários forte, tipos de rejeição. você sabe que isso é tão forte, que esse livro, sempre que eu pegava ele para ler, eu não conseguia ler. Eu lia uma página, me dava uma crise de choro. Eu lia outra página, me dava crise de choro. Aí eu guardava ele, eu falava, não, mas eu não quero ler livro para chorar. Eu não quero. E aí, assim, foi com muita persistência que eu comecei. Eu falei, não, peraí, pô, o que que tá de errado? O que que eu não quero ver? Porque, gente, é isso, é a gente não querer ver. É a gente não querer enxergar. Isso não tem a ver com culpar pai, com culpar mãe, com culpar família. Não tem nada a ver, gente, né? Nada a ver, exatamente. É a mesma coisa assim, um pai quando dá uma mãe quando dá um filho por adoção, para adoção, ele dá por amor, É, porque não tem condição de cuidar daquilo. Então você imagina o amor que não é para um pai, para uma mãe, dar um filho para adoção. sim, Porque toda a ação, gente, tudo que nós fazemos para suprir uma necessidade básica, ou de sim. pertencer,
ou de amar e ser amado, né? Exatamente. E não tem jeito. São as É. leis aí que regem a nossa vida e todo mundo tem que se sentir amado, se sentir Sim. pertencente. Quando você não se sente pertencente na sua família, por isso que crianças às vezes começam a namorar tão cedo, não se sentem pertencentes Exatamente. de casa, vai arrumar um namoradinho que supra. A família, às vezes a mãe do namorado ou a mãe da namorada dá toda a atenção que não o pai e a mãe não deu. Então, assim, somos regidos por leis básicas aí que não tem jeito. E toda ação esses dias até a gente estava falando, né? Um criminoso, quando ele comete um crime, é para sanar uma necessidade dele. Ah, é a melhor Sim. maneira? Claro que não, tá Não. errado. Claro que não, gente, tá errado. Mas é É. para saldar uma necessidade básica dele. Sim. Então, assim, se ele assalta porque ele quer dinheiro, porque ele precisa de dinheiro. A pessoa que entra no tráfico é porque de alguma forma ele quer se sentir pertencente naquela turma. Então, tudo também gira em torno de necessidades básicas que o ser humano tem. E que vem tudo da rejeição. Da rejeição. Ó, o Sérgio colocou aqui, quando somos adultos e não conquistamos alguma coisa que deveríamos conquistar, tem alguma relação com a nossa infância? Totalmente, Sérgio. Porque tem a questão da crença de merecimento. Então você acredita, a rejeição, o maior problema é que você se auto-sabota. Porque quem já sofreu a rejeição, ele acredita que não merece. Ele não acredita, na concepção da criança, é que ela não merecia o amor do pai, que ela não merecia o amor da mãe. É tão forte isso, porque, inclusive, quando morre ou o pai ou morre a mãe, na concepção da criança, ela não merecia Ter o ter pai. aquele. Ela não merecia, ela não entende que o pai morreu porque era uma lei natural da vida, né? Então entende que não merece. E aí fortalece a crença de não merecimento. E Porque aí você tem condições de conquistar, mas você se sabota inconscientemente para você não conquistar aquilo, porque no teu inconsciente existe um caminho que você não merece ter, que você não merece ser feliz. é que E nem no aí, casamento, né, Mara? Às vezes está tudo bem no casamento, né? Você passa 10, 15, 20 dias, aí a gente tem aquela mania de falar, nossa, eu não vou nem falar porque se melhorar estraga. Gente, se melhorar, melhora. Não tem essa. Se se melhorar, melhora. Não melhorar, não estraga. Não tem como. melhorar, melhora. Não tem essa, ai, não vou nem falar porque se melhorar estraga. Não, gente, isso é É, crença também. Se melhorar, crença. ou quando tá Se tudo bem, melhorar, melhora. você já dá uma maneira de se sabotar para brigar. É, Qualquer relação exatamente. é autossabotagem, é inconsciente. Não tem horas que você fala assim, fala, gente, eu não sei nem por que eu briguei. Por É. bobeira, por nada. Era alguma coisa para se autossabotar para brigar. Ver que o ciúme, a insegurança, tudo isso está relacionado, né, à rejeição. E Tudo. todo mundo já foi rejeitado de alguma forma, né, Paty? Que nem na escola. Na escola, a criança não quer brincar, não quero brincar com ela. A criança significa que ela não merece. E assim, tem casos que não entende dessa forma, tem algumas crianças que não entendem, mas tem outras que sim. Então é melhor o diálogo, né, a conversa, né, e assim, mesmo que seja pouco tempo que você tenha para estar com seu filho, mas que ele entenda o amor, né? Que você comunique o amor. É isso. E é aquilo que a gente falou, né? Todo adulto rejeitado, ele cria muros para se proteger, que é para ninguém mais atingir ele de alguma forma. Então ele É, cria. Inclusive tem aquele livro, como é que fala? O Cavaleiro Preso na Armadura, sim, e é um livro extraordinário é também, extraordinário. bem detalhado como que você vai criando, colocando armaduras ali no decorrer da sua vida para se proteger. Ah, alguém Olha, te. a Solange entrou agora, lindona, lá do Paraguai.
Olá, Que Mara. honra sou ter você. Bem-vinda. É, gente, eu acredito que já está acabando, Pati. Ah, não! Ai, não, não acredito, já está acabando. Passou muito rápido. Essa sextada nossa aqui tá passando muito rápido, gente. É, eu acho que alguém está acelerando o relógio, não é possível. A gente fala Mas, demais, né? Sei. é, mas eu queria agradecer, Pati, você, mais essa sexta, né? Mara. Todo mundo que participou aí com a gente. Foi muito bom. É, e Participou fico- com um oi. Muito, muito. Ah lá, eu acreditava que não merecia o amor. E isso me fazia acreditar que o amor não existia. É. Exatamente. Não sabia receber o amor. E tudo isso tem Sabe? a raiz da rejeição. Olha, pessoal, quem quiser ler esse livro, Ó, é um livrinho pequenininho, ó, muito pequenininho, pequenininho, mais salvo, dolorido, vai ficar salva, Gi, com certeza. É mais. dolorido, mas é sensacional esse livro, Ó, ele. né? Gente, e ele é tão sensacional que se não dá, não sei se dá para vocês virem. Não tem como não falar mais da metade do livro. Porque tudo assim, fazer. Gente, olha só. E fazer. Eu falo, gente, né? Não, não Ó, tem. Maíra, Gente, a ó, raiz da rejeição. Eu vou postar nos meus stories, né? Vou postar lá no meu stories o nome desse livro e vou postar um outro também que chama Cavaleiro. Autoestima do Seu Filho, a Ah, Cavaleiro Preso na Armadura, né? São livros essenciais que vocês precisam ler, né? E aí comenta lá no o que eu vou repostar, vou salvar essa live, vai ficar gravado lá no meu IGVT, IGTV, no YouTube também. E aí você comenta lá o que fez sentido para você, né? Tem o compartilhar nosso print, compartilha. o conteúdo. E aí vocês podem, eu vou colocar uma caixinha lá para vocês sugerirem o tema da próxima live. O que que vocês Ah, querem? e você que é Que, linda! Ami, vocês são lindas, parabéns pelas belas palavras. Libertar-se das rejeições libera o caminho para a prosperidade e o amor. Beijocas doces. Ai, Mi, ó. lindona. Nós nem fizemos nosso print, né? Deixa eu tirar os comentários aqui para a gente fazer o print antes que caia, Paty. Aí, vamos fazer o print aí. Tem alguém para fazer print aí? Será que você faz? Eu não tenho. Ó, Faz aí. Ô, faz Jéssica, aí, cadê ó. você? Faz o print. Ah, é, verdade, olha. Aí eu vim até de verde combinando com o livrinho. A Jéssica deve ter feito o print já, porque a Jéssica é LG, minha, é ligeira, é minha parceira. Ela meu braço direito, meu marketing braço digital. esquerdo, Ela é marketing digital. é meu marketing digital, é minha secretária, é minha filha, é tudo. A Delícia. Letícia também, gratidão, minha filha Letícia também, que é a que faz a nossa divulgação. Beijo, É. Lê. Obrigada, Lê. Beijo para você. Gente, muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui, né? Foi muito bom. E aí eu vou colocar a caixinha lá nos stories e vocês vão E ó, sugerir qual tema vocês se querem inscreva ouvir na lá. próxima sexta. Isso, se inscrevam lá para o próximo Metamorfose e lá no Diálogo Sim, Criativo, gente. Quem puder ir lá também, seguir a gente, @Diálogo sim, Criativo. Nós vamos lançar exatamente. agora para o mês das crianças, a criança interior. Sim. Segue lá, gente. Mar, E prazer mais uma beijão, Paty. vez, gratidão, mais uma sextada com Ó, você. ficou com o olho fechado. Não, vai outra, Jéssica. Pera. Outra, Paty, pega o livro. 28 segundos restantes. Se não deu, vai Gente, ficar sem. Gente, boa noite. obrigada, boa noite a todos vocês, viu, gente? Mais uma sexta-feira aí. Semana que vem tem mais. Exatamente. Semana que vem tem mais.
Gratidão, gratidão semana que Tchau, vem. tchau.